boa noite. Eu sou a Mariane Gripa, eu sou membro do Grupo Fraternal Rosa de Luz e hoje eu vim até aqui para falar sobre Mãe Maria, né, esse ser de luz do qual a gente vai aprender um pouco mais hoje. E começando nossos estudos, eu trouxe aqui, né, quem é Mãe Maria? E eu trouxe um trecho de Lucas que fala: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres está dentro da nossa oração Ave Maria, que eu acho que aqui todos nós conhecemos, bem comum nas nossas vidas, né? Mas em que momento essa frase foi dita, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Essa frase foi dita no momento da Anunciação, quando o anjo Gabriel veio até a Terra encontrar com Maria para falar sobre a vinda de Jesus, né? Falar de Maria, mãe de Jesus, não é nada fácil, pois temos poucos registros a seu respeito, né? A gente vai encontrar relatos sobre Mãe Maria no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, justamente porque bem depois, né, que Jesus fez a ascensão, Lucas decidiu, né, procurar por Maria para conhecer a história de Jesus, a infância de Jesus. Então ele foi até Maria, que morava em Betânia, para poder falar com ela e ter esses relatos, e é lá que a gente acaba tendo um pouquinho mais de histórias sobre Maria, né? Então ela é filha de Joaquim e Ana, na verdade é Santana, né? Santa Ana é a mãe de Maria. Ela nasceu entre 18 ou 20 a.C. em Jerusalém, na Galileia. Durante sua infância viveu em Nazaré, possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Maria é um nome de origem hebraica e significa Senhora de Luz. Eu achei importante trazer essa informação aqui, porque que da mesma forma que Kuan Yin é reverenciada lá no Oriente, para quem já viu ou já estudou sobre Kuan Yin, tem enormes estátuas dela no Oriente, né? Mãe Maria é reverenciada como Mãe Divina no Ocidente, né? Ela também é conhecida como Mãe de Nazaré e é chamada pelos católicos de Virgem Maria, de Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a mãe de Jesus, através da intervenção divina. Maria viveu na Galileia, no final do século I a.C. e início do século I depois de Cristo. Os evangelhos de São Mateus e São Lucas escrevem Maria como uma virgem. Os cristãos acreditam que ela concebeu seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Isso ocorreu quando ela estava noiva de José e aguardava o rito do casamento. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela anunciando que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Ela foi venerada desde o início do cristianismo. Ao longo dos séculos, ela tem sido um dos assuntos favoritos da arte, da música e da literatura cristã. Os católicos referem-se a ela como a Nossa Senhora e a veneram como a Rainha do Céu e Mãe da Igreja, baseados no fato dela ter sido a mãe de Jesus. Aqui eu trouxe um pouquinho de algumas, na verdade um resumo, bem resumo mesmo, do livro Mãe Maria Revelações. É um livro escrito por Marisa Valela. Marisa Valela também escreveu o livro A Gruta do Sol, que também tem alguns trechos que falam de Maria. Quem está começando agora na Fraternidade Branca e ainda não teve oportunidade de
de ler esse livro, ele é bem interessante, ele traz vários assuntos, né, o livro A Gruta do Sol, ele traz bastantes assuntos sobre a fraternidade, então quem tiver essa disponibilidade. E Marisa Varela também traz uma visão, né, de Mãe Maria. E nesse livro, Maria fala sobre algumas lembranças que possui da sua infância aqui na Terra. Ela fala dessas lembranças como um tesouro. E esses tesouros são, né? Eu trouxe aqui bem resumido mesmo para vocês. Ela fala do sol, o sol, que a primeira imagem retida na memória dessa vida terrena foi a presença do sol. Ela fala do seu brilho transcendente, da sua força, seu vigor, a esperança de que ele era pleno, né, de que ele é pleno. E que Nazaré, a cidade onde ela nasceu, onde ela viveu, a infância toda, era sempre banhada de muito sol. Então essa é uma lembrança que ela traz muito forte. A segunda sensação foi auditiva. Ela fala da suave cantiga produzida pelo movimento das águas, também de Nazaré. E aí ela faz uma comparação desse som das águas com o barulho da bolsa d'água se rompendo para dar passagem àquele feto, e principalmente o mar eterno da vida. Rompendo a passagem daquele feto é ela, tá? Que não é Jesus. Ela se recorda, ela vai falando, se recordando do momento em que ela veio realmente a esse mundo, no planeta Terra, né? A terceira sensação foi gustativa. Em Nazaré se produzia um mel delicioso. E todo o alimento daquela cidadezinha, além de ser abundante e diversificado, também tinha um sabor muito especial, porque o principal adubo era o amor. A recordação dela era que o povo de Nazaré trabalhava na lavoura não por obrigação, mas sempre com muita alegria, com muito prazer, porque a terra era fértil. A quarta sensação foi olfativa e tátil. Ao contrário da rígida Jerusalém, cujos jardins só poderiam ter rosas, Nazaré era uma verdadeira floricultura. Todas as casas tinham jardins com flores das mais variadas. Seus perfumes, cores, formatos, texturas eram um eterno festival. Mas a sensação olfativa e tátil que marcou o nascimento de Maria na matéria foi a imensa e fulgurante rosa branca. A rosa branca, que sempre foi a preferida dela, iria assimilar também o término da existência terrena. A quinta sensação foi a de liberdade. Nazaré, ao contrário de outras cidades daquela época, não estava encerrada dentro de nenhuma muralha e, consequentemente, não tinha portas. Ela conta no livro que Nazaré tinha estradas, ela fala de 3 estradas e que acabava ligando, essas estradas ligavam Nazaré a várias cidades e que essa sensação de liberdade era muito importante para ela. Então, nesses relatos, ela fala muito, ela descreve muito uma infância muito feliz, né? Outras literaturas falam bastante de que os pais de Maria a reconheciam como um ser, né, evoluído e também eles tinham acesso à educação daquela época. Né? Então ela participava dos rituais, ela aprendia bastante as lições que eram dadas naquela época, né, pelos pais. Então, é importante dizer que ela relata mesmo uma infância bem feliz. Né? Aqui eu já trouxe o trecho da Anunciação, quando o anjo Gabriel veio, né, e falou com Maria. Então, vamos lá. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo.
e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ave cheia de graça. Então, né? Ave Maria cheia de graça. Não é graça de ser graciosa, né? Mas é graça, né? É a graça divina, né? É um ser evoluído, cheio de graça, cheio de luz. Então ele chamou por Maria, né? Deu a notícia para ela e, e, e por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas e virtudes e consciente da tarefa, consciente, sempre consciente da tarefa que deveria realizar na obra de Cristo, curva-se humilde ante os desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão, como que repetisse o anjo quando, em nome do Pai, este lhe anuncia que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Então o anjo Gabriel veio, Ave Maria, cheia de graça, chamou, e então a resposta dela foi: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse momento é tão especial, né? Porque o anjo veio e ela, estou aqui a serviço de Deus e cumpra-se em mim a tua palavra. Eu acho importante dizer o quanto ela estava preparada, né? E aí, algumas literaturas, alguns relatos, conforme você vai estudando e buscando, falam que antes, né, para Jesus vir até a Terra e cumprir a missão, o propósito que ele tinha aqui de trazer, né, de trazer o exemplo, né, de amor, ele veio aqui para trazer o exemplo de amor, de fé. Esse projeto, né, de Jesus vir até a Terra começou 2000 anos antes. Então, a escolha de Maria como mãe de Jesus não foi nesse momento em que o anjo Gabriel veio, mas vinha sendo trabalhado junto desses 2000 anos que Jesus trabalhou, né, e se desenvolveu para vir até aqui, até porque Maria não conseguiria encarnar num corpo físico, né, de uma hora para outra. Então ela tinha consciência, né, do seu propósito aqui na Terra como mãe de Jesus. Está aqui as palavras dela dizendo: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Um outro trecho importante da passagem, né, de Maria aqui na Terra como mãe de Jesus é o casamento de Caná, que também está no livro, no Evangelho de João. Que está no Evangelho de João. Esse casamento em Caná, o que é isso, né? É a história, é quando Jesus faz o primeiro milagre de transformar a água em vinho. Então, 3 dias depois, então quando começa o trecho, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus então: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, né, então serve-se o vinho inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná na Galileia e manifestou a sua glória,
e os seus discípulos creram nele. Então aqui conta a história, né, de uma família de um casamento, e naquela época o vinho ele era tido como sinal de alegria, então não podia faltar vinho, principalmente no casamento, num momento tão especial. Mas Maria percebeu que o vinho tinha acabado. Então ela chega para Jesus e fala: eles não têm vinho. E aí Jesus diz: mulher, que eu tenho contigo. Aqui não foi grosseiro, tá? É a forma como foi escrito, mas Jesus não foi grosseiro naquela época. O que ele estava dizendo é: não é a hora ainda, mãe. Né? Ainda não é chegada a hora. Né? E ela, provavelmente, aqui ela deu uma olhada de mãe para ele, né? E olhou para os serventes e disse: fazei tudo quanto eles vos disser. Provavelmente teve uma conversa aqui entre os dois, entre mãe e filho, onde ele disse: não está na hora ainda, e ela disse: é chegada a hora sim. Né? Então, aqui tem uma influência de mãe e do papel dela como mãe de Jesus. Então, aqui ela ajudou no início, né? Na vinda do primeiro milagre, né? De Jesus. Então, é também para destacar um papel importante de Maria durante essa passagem dela e de Jesus aqui no planeta Terra. Então, depois de falar de histórias de Maria, que provavelmente todos já viram, já conheciam, a gente vai fazer uma associação aqui quem é a Mãe Maria na hierarquia da Fraternidade Branca, né? Em que lugar ela está aqui? Então, Mãe Maria é a Queia do quinto raio, da cura, da ciência e da verdade. É a chama gêmea do arcanjo Rafael. Então, vamos lá. Então, para quem também é novo na Fraternidade Branca, está começando agora, todo raio ele é formado por Chorãs, né, que são seres que já passaram pela linha, já ascensionaram, mas passaram por essa linha de encarnação, né, né, nessa roda de encarnar e desencarnar, né, para ser o aperfeiçoamento e ascensão. Então, o Chorãs do quinto raio, que é o raio verde da cura, é o mestre Larion e Palas Atenas. Todo raio tem os seus arcanjos. No caso do raio verde é Mãe Maria e Arcanjo Rafael. Em todo raio tem os seus Elohims, que no raio verde é vista e cristal. Os Elohims são os construtores do mundo e quem constrói as formas, né? E vamos lá, Mãe Maria é uma arcangelina, uma chama gêmea do arcanjo Rafael. Então, muito se diz, também existem relatos de que aquela questão de Virgem Maria, ela está muito mais associada a essa questão da não encarnação, dela ser um ser angélico, né? Porque os arcanjos, eles não têm essa roda encarnatória, né? Mãe Maria veio para uma missão, mas ela continua sendo uma arcangelina. Então, essa questão da Virgem Maria pode estar associada também ao fato dela ser uma arcangelina, tá? Então, o quinto raio verde, falando um pouquinho mais aqui do raio que Mãe Maria trabalha, ele está no planetérico de Creta, na Grécia, é o templo da verdade, onde está a chama verde. Seus atributos é verdade, cura, concentração e prosperidade. Né? Dia da semana é a quinta-feira e o símbolo é a lâmpada de Creta, que é essa lâmpada aqui, ó, que eu destaquei, para que vocês, para quem não sabe, o que é a lâmpada, né? É a lâmpada de Aladim. O templo do arcanjo Rafael, apesar aqui, voltando, né, do templo do raio verde, onde está a chama, a chama verde, é o planetérico de Creta, na Grécia, Mãe Maria e Arcanjo Rafael têm o seu reino etéreo sobre Fátima, Portugal. Eu não sei aqui quem já viajou para Fátima, mas dizem que a energia que vem de lá é uma energia muito forte e que as pessoas que vão sentem a presença de Mãe Maria, né? Ela está lá, o seu templo fica lá sobre Fátima, em Portugal.
Mãe Maria serve também com Jesus no templo da ressurreição sobre a Terra Santa. Mãe Maria trabalha muito, gente. Ela tem bastante trabalho, ela não cansa. E vocês vão ver ainda, eu vou falar um pouquinho mais sobre os trabalhos que ela faz. A cor que associamos ao amor de Mãe Maria é o aquamarine, que é o azul esverdeado. Através dele, sua cura irradia para todos os que a chamam para assistência. Sua fragrância é flor, a flor é o lírio do vale. A flor lírio do vale é essa florzinha que está aqui, tá? Não é aquele lírio que a gente conhece mais comum, não. É esse lírio aqui, essa flor que eu coloquei aqui. E sua nota-chave é a Ave Maria. A música Ave Maria, quando a gente coloca, realmente traz uma paz muito grande. Então, quando vocês se sentirem que precisam de ajuda, de força, coloquem a Ave Maria para tocar, né? Que vocês vão ver o quanto que a vibração da Ave Maria traz de benefícios para a gente. Façam esse teste que vocês vão ver que realmente é fantástico. Mãe Maria é considerada a rainha dos anjos e é reverenciada no céu. Ela faz tudo para que a Terra não passe por um período de grandes trevas e faz inúmeras intercessões por este planeta. Mãe Maria sabe bem o que é cuidar de crianças e lutar por este planeta, e seus avisos não deveriam ser ignorados. Apesar de a gente conhece a encarnação de Maria aqui na Terra, mas muitas literaturas falam sobre a encarnação aqui, ela encarnou antes também, né? Embora ela seja um arcanjo, Maria também assumiu a encarnação física em todas elas. Trabalhou junto com sua chama gêmea, o arcanjo Rafael. Ele permaneceu no céu, no plano do espírito, para focalizar as energias de alfa, enquanto ela na terra, plano da matéria, para focalizar as energias de ômega. Em Atlântida, ela serviu no templo da cura. Então vamos lá, em Atlântida já tinha chama verde da cura, porque isso vem desde sempre. Então ela cuidou da chama e estudou as artes e as disciplinas de cura necessárias para a precipitação. Naquela época, desenvolveu grande concentração e consagração ao conceito imaculado. Foi sua consciência e impulso, mais do que qualquer outro, que sustentou a chama no templo e expandiu sua influência em toda a Atlântida. A pureza da chama de seu coração e sua devoção brilhavam em seu rosto, e era evidente para todos os que frequentavam aquele templo. Então ela teve um papel importante também em Atlântida. Ela sustentou a chama verde em Atlântida, então ela já vem trabalhando com essa chama, nesse raio, há muito tempo. E a segunda encarnação foi realmente como mãe de Jesus, que foi a sua encarnação final. Ela foi escolhida de Deus para dar a luz a Jesus Cristo. Os pais de Maria foram Joaquim e Ana, que a tiveram numa idade muito avançada. E José foi enviado para ser guardião e protetor de Maria e Jesus, a estes membros da Sagrada Família, e compuseram a chama trina e a base da unidade familiar. Então, Maria, José e Jesus. Após a ascensão de Jesus, Maria reuniu os discípulos e amigos e formou uma colônia em Betânia, onde se encontravam para receber instruções de seu Senhor. Lá em Betânia, que foi onde o Lucas encontrou com Maria para perguntar, né, para conhecer a história de Jesus quando criança. A fim dessa encarnação, ela ascendeu de um túmulo do qual os apóstolos colocaram seu corpo após a morte. Ao abrir o túmulo 3 dias depois, eles encontraram 12 lírios brancos. Maria nasceu em uma família cuidadosamente escolhida pela Fraternidade Branca. Aos 3 anos de idade, foi entregue à Fraternidade dos Essênios, vivendo este processo de autoaperfeiçoamento e profundo estudo. Lembra que eu falei da infância dela, que ela tinha tido oportunidade de estudar? Então, desde bebê tinha contato com os anjos, seus companheiros de todas as horas. Aos 14 anos de idade, Maria viu José. José
Quando ele viu José, né? Maria viu José, que é uma das encarnações do Mestre Saint Germain, para quem não sabe. Ela viu José pela primeira vez e percebeu que atrás dele estava um enorme anjo violeta, que é o arcanjo Ezequiel do 7º raio violeta. Porque José é Mestre Saint Germain hoje, ele é o diretor do raio violeta. O raio violeta que Maria viu era um sinal que ela precisava para confiar naquele homem e se entregar totalmente ao cumprimento da vontade divina. Então José também foi escolhido por Deus para fazer aquele papel. Né? Quais são os serviços de Mãe Maria hoje? Então hoje ela não está mais encarnada, ela já voltou, tá, né, uma arcangelina, mas ela não fica sem trabalhar. Então um dos serviços que ela presta, né, ela serve ao 5º raio verde da cura. Maria possui no Santuário de Creta uma sala circular toda branca. Nesse local, que é um laboratório científico de manipulação genética, Maria recebe todas as almas que estão prestes a encarnar no plano físico e extrai os elétrons mais brilhantes. Aqui, falando um pouco dessa frase aqui, ó, nesse local que é um laboratório científico de manipulação genética, por que isso? Mãe Maria também trabalha no Comando Santa Esmeralda. Né? Para quem não conhece, é um comando de cura que trabalha com manipulação genética também para nos ajudar no nosso desenvolvimento e na cura do planeta Terra. Tá? Então, também nesse trabalho, ela recebe todas as almas que estão prestes a encarnar no plano físico e extrai os elétrons mais brilhantes. Vamos lá. Em suas mãos de luz, ela modela o coração etérico e o entrega à alma do reencarnante, mostrando que este é o cálice que usará na próxima vida física. Em torno dele, os elétrons físicos se agregarão e ele será a sede do Cristo interno. Cada um recebe o coração com o material mais puro que conseguiu apresentar em seus corpos sutis. É a mãe da ciência para a purificação do nosso espírito. Então, Mãe Maria, gente, é ela que coloca a chamatrina no coração de cada ser humano que vem para a Terra. Então, a chamatrina, ela está lá colocada, a chamatrina que está dentro do nosso coração, gente, essa faísca de luz que existe dentro do nosso coração, ela foi moldada por Mãe Maria. Olha que coisa linda, que coisa importante. É muito importante a gente saber, a gente ter esse conhecimento. A mão de Maria que moldou a chamatrina que está dentro do nosso coração. E aqui a gente está escrito que a gente precisa curar as emoções para podermos buscar o equilíbrio da mente, evocarmos Mãe Maria e o Arcanjo Rafael para a cura. Então ela fala do quanto a gente precisa se conhecer, né, para controlar as nossas emoções, para curar as nossas emoções, em busca de ter a chamatrina forte, intensa e brilhando dentro do nosso coração. Mãe Maria e o Arcanjo Rafael também tem um retiro de cura sobre Fátima, Portugal. Outro serviço super importante de Mãe Maria, ela visita diretamente as regiões da crosta terrestre a fim de levar o alento e intercessão direta para aqueles que passam por momentos de aflição e também intercede diretamente pela sua misericórdia divina por aqueles que entraram no mundo dos mortos pelas portas do suicídio, por quem roga por amor e compaixão, e é a grande diretora da cidade universitária do Vale dos Suicidas. Esse trabalho é conhecido como Legião dos Servos de Maria. No livro Memórias de um Suicida, podemos estudar, Memórias de Suicida quem escreveu foi Chico Xavier, podemos estudar a respeito do trabalho realizado pela Legião dos Servos de Maria. A cidade universitária, dirigida pelo irmão Sóstenes, é um setor importante que abriga as entidades com alta do departamento hospitalar. O irmão Sóstenes explica o seguinte: Maria, sob o beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação,
para que vos fosse proporcionada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Então, assim, gente, é um ser de luz tamanho que é capaz de sustentar a chama verde, que é capaz de colocar a chama trina no coração de cada ser humano encarnado aqui no planeta. Trabalha no Comando Santa Esmeralda, levando a cura, e ela tem uma legião de servos de Maria que trabalha junto com os suicidas para sua reabilitação. Então é muito trabalho aqui. E aí uma curiosidade, né, uma informação para quem não conhece, aqui tem um retrato de Mãe Maria ditado por Emmanuel. Chico Xavier contou, no final da reunião pública do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 1984, que com vistas às homenagens dos Dias das Mães de 84, o espírito de Emmanuel ditou por ele um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avella, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente, em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista. Então, esse fotógrafo, né, artista, ele teve mais de 20 contatos com Chico Xavier, né, e que foi ditando, né, para ele, através de Emmanuel, como que é a imagem de Maria, e aqui está, né, como que ele captou essa mensagem. Então, essa é um quadro pintado com a imagem de Maria, ditado por Emmanuel. Bom, a gente está chegando ao final aqui, e falar de Maria é uma tarefa que exige bastante delicadeza e respeito. O Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica sobre Maria, isto porque, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, no período de 2 anos em que Paulo de Tarso esteve preso em Cesareia, ele relatou a Lucas o desejo de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das recordações e informações de Maria. Então, Paulo a descreveu como sendo uma criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Já que Paulo não poderia ir a Éfeso, ele pediu ao médico amigo, Lucas, que assim o fizesse, julgando serem tais informações dados indispensáveis e de grande importância para os adeptos do cristianismo. Além dessas referências citadas no Novo Testamento, a gente encontra na literatura espírita obras que nos ajudam a reconhecer a grandeza desse espírito evoluído que já havia conquistado há mais de 2.000 anos elevadas virtudes, tornando-se apta a executar a importante missão de ser mãe de Jesus, que, como sabemos, é o nosso maior modelo de perfeição moral a ser seguido. Diante de tudo que lemos e aprendemos ao seu respeito, fica claro que ela foi e é um grande exemplo a ser seguido. Seu exemplo de fé deve inspirar a todos no enfrentamento das dificuldades da vida e dos obstáculos que surgem no nosso caminho. Dessa forma, podemos pedir seu auxílio diante de situações aflitivas, recorrendo ao seu amor maternal, amor esse que nos acolhe como seus filhos queridos, rogando força, coragem, fé e sabedoria. Mãe Maria, ela cuida do nosso planeta Terra com muito amor. E ela está sempre presente, gente. É só a gente realmente pedir e recorrer ao seu amor que ela vai estar ali. Né? Foi com imensa alegria que recebi o convite para escrever sobre Mãe Maria, para falar sobre Mãe Maria com vocês.
Foram nesses momentos que eu estava aqui escrevendo, montando material, que eu lembrei de algumas ocasiões, principalmente após a maternidade, que eu pedi pela sua ajuda e fui atendida com muito carinho. Momentos onde eu estava com meu filho no colo chorando e sem saber o que fazer, era ela quem eu recorria e era incrível, é incrível dizer o quanto que nesses momentos de desespero eu recorria a ela e ele acalmava, eu me acalmava. Então, não tem como descrever o amor, né, de Maria por todos nós. Ela é para mim um exemplo de amor e eu imagino sempre Mãe Maria como uma mulher doce, simples, com seu manto azul e verde. Com a maturidade e a maternidade, eu passei a ver Mãe Maria como um espírito de tamanha envergadura que, de fato, somente ela poderia ser capaz de encarnar como Mãe de Jesus. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Realmente eu fiz aqui um resumo do que eu fui buscando de material. Muito desse resumo eu sei que vocês já viram, mas é legal quando a gente pode, né, resumir tudo isso para poder entender um pouco mais sobre o grande ser que Mãe Maria é para todos nós. E é isso, gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Espero de coração que tenha que esse estudo faça sentido para vocês, que leve alguma mensagem de amor e de esperança. E namastê.